Em geral, a gente tende a olhar para as nossas questões com pai e mãe de forma separada. A gente tende a olhar, bom, isso aqui é um problema com a minha mãe, isso aqui é um problema, uma dificuldade com meu pai. E o que eu quero trazer hoje aqui é um olhar mais integrado sobre essas polaridades dentro de nós. Porque o que a gente precisa muito se dar conta, a meu ver, é que quando a gente se relaciona, e eu já mencionei isso antes num outro vídeo, quando a gente se relaciona com alguém dentro de nós, é preciso que a gente entenda que o que é necessário de ser olhado é o aspecto ou aspectos daquela pessoa dentro de nós com os quais nós estamos nos relacionando. É preciso que a gente faça essa distinção e tenha essa compreensão de que uma face, um modelo, um olhar, uma opinião sobre uma pessoa dentro de nós não é a mesma coisa do que a totalidade do que aquela pessoa é. Que a gente não teria como ter acesso à totalidade do que aquela pessoa é, já que não temos acesso nem à totalidade do que nós somos. Então a minha proposta hoje é que a gente possa fazer um olhar integrando pai e mãe e trazendo o nosso olhar para um, de certa forma, em relação ao nosso olhar para o outro, e não isoladamente. Então, trazer a maneira como eu olho para o meu pai, trazer a maneira como eu olho para minha mãe, e trazer como é que esse movimento de união ou desunião, com seus possíveis impedimentos, acontece dentro de mim. E aí, para isso, eu vou usar o tarô e vou propor um exercício para aqueles que têm um tarô, que tem algum oráculo em casa, onde a gente, entendendo que existe essa constante comunicação entre pai e mãe dentro de nós, que a gente possa trazer então um olhar de um em relação ao outro e olhando para os dois juntos, não necessariamente só para um e só para outro, porque em geral, quando a gente precisa trabalhar alguma questão interna com pai ou com mãe, se a gente está olhando para o pai, a nossa relação com a nossa mãe está diretamente afetando e interagindo com essa relação com o pai. A gente está olhando para a mãe, a nossa relação com o pai está diretamente afetando e interagindo nessa relação com a mãe. Eles não se separam dentro de nós, por mais que ao longo da vida, muitas vezes, as circunstâncias e as nossas emoções e as nossas percepções e as nossas heranças ancestrais estabeleçam essa separação, ela de verdade não existe. Eles estão o tempo todo ali estabelecendo um relacionamento conosco em relação um ao outro. Então a minha proposta é que a gente faça um exercício como já falei em outros vídeos, né? Muito simples, sempre os mais simples para mim são os mais profundos, porque são onde a gente se permite parar em algo que é essencial e nos debruçar sobre aquilo. Então a ideia é que a gente utilize o oráculo que a gente tiver. Quem tiver tarô, eu recomendo. E com ele a gente faça a seguinte avaliação, ou o seguinte exercício. Eu tô
fazendo aqui um exercício aleatório, tá? Só para demonstrar. Como eu me relaciono, como eu olho para o meu pai, como eu olho e me relaciono com a minha mãe, como eu olho para a minha mãe. E aí uma terceira carta eu tô colocando aqui em formato de triângulo invertido. Você pode colocar o triângulo ascendente, se você preferir. Como vivencio a união de masculino e feminino dentro de mim? Então, olha que interessante. Você vai trazer de que maneira você está enxergando esse pai, a versão do pai que você criou dentro de você nesse momento, de que maneira você está enxergando essa versão da mãe que você criou dentro de você nesse momento, ou ao longo de uma vida, né? Nesse momento pode ser resultado da vida inteira. E aí, como eu olho, como eu vivencio, até melhor do que olho, nesse caso dessa terceira posição aqui, pode ser como eu vivencio, me veio isso agora, a união de masculino e feminino dentro de mim. E isso trazer infinitos espaços de reflexão e entendimento e expansão. Então a gente vai fazer um exercício aleatório aqui. Tô até trocando de baralho. Vou fazer uma leitura hipotética. Então, imaginemos que, como eu olho para o meu pai nesse momento, você tire uma rainha de copas, por exemplo, como é o caso aqui. Primeira sensação que eu tenho, eu vou fazer uma mini leitura, tá? Vai ser bem breve. Primeira sensação que eu tenho aqui, como eu olho para o meu pai nesse momento, uma rainha de copas. Existe, talvez, dentro dessa pessoa que fez essa leitura, vamos imaginar aqui, né, um personagem. Um chamado, um clamor interno, bastante profundo, bastante significativo, bastante intenso, por uma conexão emocional com esse pai. Então isso me diz que essa pessoa, se essa leitura por acaso servir para você, pode levar, essa carta que ela me diz que essa pessoa, ela não teve ao longo da vida, ou não tem nesse momento, uma conexão ou significativa com o pai, ou que seja suficiente para atender a necessidade emocional dela. E aí depois a gente pode desdobrar isso numa leitura completa, daquilo que é resultante dessa necessidade, aqui melhor, né? Dessa necessidade de conexão emocional não atendida, não satisfeita. O que esse anseio por esse pai, esse clamor por essa conexão emocional com esse pai pode causar? Como é que são os relacionamentos dessa pessoa com o masculino na vida, né? Se for um homem, a gente pode ler de um jeito, se for uma mulher, a gente pode ler de outro. Suponha que seja uma mulher fazendo essa leitura, a gente pode aqui talvez supor que ela se sentiu muito insatisfeita ao longo da vida nos relacionamentos dela com homens. Porque se isso aqui é o movimento de uma vida, ela está buscando essa necessidade de conexão emocional, muito possivelmente nos relacionamentos dela. Aí aqui, como eu disse, uma micro leitura. Isso aqui dá um panão para manga, né? Como eu olho para minha mãe. Olha que interessante. Carta do Imperador. Esse Imperador é muito simpático, né, gente, nesse deck aqui. Ele tá meio fofinho demais, mas ok. Como eu olho para minha mãe, uma carta do Imperador, eu já posso supor aqui, olha, lembra que eu estava falando que o relacionamento de um sempre conversa com o relacionamento de outro? Então aqui, ó, uma pessoa que a gente detectou, que tem um anseio, um clamor emocional pela conexão,
um clamor pela conexão emocional com o pai, a gente pode supor que esse pai, de alguma forma, esteve ausente, que não significa dizer ausente fisicamente, tá? Tem muito caso, muitas histórias de pais presentes no ambiente e às vezes ao longo da vida toda, aquele pai super provedor, que esteve sempre ali, cuidando da casa, cuidando da família, porém, numa distância emocional muito grande, e isso ser muito sofrido, lógico, para ele também, né? E para as pessoas que estavam vivenciando isso. Então a gente poderia talvez contar uma historinha aqui e supor isso. Aí quando eu olho para a conexão com a mãe, olha que interessante. Como eu olho para a mãe nesse momento, imperador. Eu posso imaginar que essa mãe aqui, dessa pessoa aqui, essa mãe que teve, que é mãe do filho deste pai, tem igualmente um distanciamento emocional, só que é de um jeito totalmente diferente. Então, como eu olho para minha mãe, o imperador, eu olho como uma figura de autoridade, como uma figura, isso não vejo necessariamente como algo muito bom, tá? Como algo muito... Não é bem bom que eu queria usar, mas algo favorável à relação, digamos assim, tá? Eu olho para minha mãe nesse momento como uma figura um tanto quanto rígida, um tanto quanto inacessível, um tanto quanto inatingível. Uma figura de autoridade, uma figura que estabelece limites, que estabelece regras, que vive talvez ali dentro dessas regras e desses limites que ela estabelece e com a qual eu igualmente também não consigo me conectar. Percebe aquilo que eu estava dizendo no início, que o relacionamento comum, ele vai sempre existir em conexão e em relação ao relacionamento com o outro. Então essas duas cartas aqui, elas estão comunicando isso de uma forma muito clara, entende? Daí daria pra gente expandir mais. E aí a terceira posição, como eu vivencio a união entre masculino e feminino dentro de mim nesse momento. Eu tenho um pajem de ouros aqui, e esse pajem de ouros, ele pode estar me falando, até dado o histórico desse pequeno estudo que a gente fez aqui, esse micro estudo, esse pajem de ouros, ele pode estar me falando de uma pessoa que está buscando novos caminhos de vida. Uma pessoa que por sentir, muito provavelmente, essa falta, essa ausência, que se desenhou e se desenha de jeitos diferentes de ambos os lados, aqui a gente tem uma pessoa que está então o quê? Buscando construir para si, iniciar para si, criar para si um novo caminho, uma nova realidade. Em relação ao quê? Em relação a esse clamor, a essa necessidade emocional que a gente identificou aqui. E aqui a gente tem uma pessoa que ela gostaria o quê? De trazer para a vida dela novos valores, novas formas de constituição de relacionamento. É uma pessoa que gostaria de aprender um novo jeito de se relacionar. É uma pessoa que gostaria de estabelecer uma realidade num nível concreto, palpável, de um relacionamento mesmo, onde ela pode, de repente, se liberar desses parâmetros que ela vem vivenciando aqui, ou, ainda melhor dizendo, integrar isso aqui vai ser um trabalho, é óbvio, né, que a gente está trazendo só uma informação inicial, para que ela possa construir para si um caminho de vida aonde essa falta, essas ausências, essas necessidades não atendidas aqui, possam ser transformadas em algo diferente, em algo que venha trazer, de repente, mais brilho para a vida dela, mais alegria, uma aprendizagem de algo novo que ela não teve a oportunidade de viver até então. E aí dá pra gente seguir aqui ainda em muito, né, com essa conversa e demonstrando e expandindo ainda mais o significado dessa leitura. Dá para tirar uma segunda rodada de cartas se a gente quiser aqui, para essas três posições, tirar mais uma em cada uma e complementar esse olhar, e que eu, aliás, recomendo muito, se você tem um tarô, se você tem um oráculo,
e for fazer essa leitura, eu acho que aqui nesse caso vale muito a pena fazer uma segunda rodada e trazer mais uma gama de informações aqui. Mas o principal dessa minha linha de raciocínio é a gente levar que relacionamento interno com esse pai e essa mãe que a gente construiu ao longo de uma vida dentro de nós, ele não acontece sozinho. Eles estão sempre acontecendo um em relação ao outro, sempre um afetando o outro, sempre um definindo, delimitando como eu vou me relacionar com o outro e os dois definindo e delimitando como eu vou me relacionar internamente com essa ideia, com essa perspectiva, com essa possibilidade de uma união saudável e o mais inteira possível entre masculino e feminino dentro de mim, que vem também, não só, mas também e muito desses referenciais de pai e mãe. Espero que você tenha gostado. Se você quiser fazer uma leitura como essa comigo, me contate que a gente converse.